Boa noite, Eduardo. Primeiro a entrar hoje. Boa noite a todos que estão chegando. Já já iniciaremos a 31ª live da Revista de História. Boa noite, Júlio. Boa noite, Márcia. Boa noite a todo mundo que está chegando. Já já a gente começa essa live que vai ser um pouco diferente das demais, porque teremos 2 entrevistados. Na primeira meia hora, a Mary Junqueira, na segunda meia hora, o Marcos Napolitano. E ambos vão nos falar do dossiê que acabaram de organizar, que acabou de sair, no número 180 da Revista de História, sobre direitas nos Estados Unidos e no Brasil durante a Guerra Fria. Boa noite, Jocelei. Boa noite a todo mundo que está chegando. Já já a gente começa esse bate-papo com a Mary Junqueira na primeira meia hora e depois com o Marcos Napolitano na segunda meia hora. Boa noite a todos que estão chegando. Sejam bem-vindos à 31ª live da Revista de História, a primeira com 2 convidados. Infelizmente não dá para os 2 entrarem simultaneamente. Boa noite para todo mundo que está chegando. Boa noite, Essa. Boa noite a todos. Boa noite, Wedster. Boa noite a todos que estão chegando para essa 31ª live da Revista de História. Já já a Mary Junqueira consegue conectar. 31ª live. 2 entrevistados hoje e a apresentação de um dossiê muito interessante, composto por 8 artigos, além da apresentação assinada pela Mary e pelo Marcos. 8 artigos, 4 discutem a atuação das direitas nos Estados Unidos durante a Guerra Fria e os outros 4 a atuação das direitas aqui no Brasil. Havendo, evidentemente, conexões, né? Evidentemente, há relações, há articulações entre os movimentos de lá e os movimentos de cá, e isso também aparece em alguns dos artigos do dossiê. Recomendo muito que leiam. Eu já divulguei alguns pelas redes da revista, pelo Instagram e pelo Twitter, mas nos próximos dias vou voltar a apresentar um a um, tanto aqueles que já foram divulgados como os que ainda não foram, para que todos possam ver, para que todos possam acompanhar os ótimos 8 artigos publicados nesse dossiê. A Mary já está chegando, ela está trocando o dispositivo que ela estava usando e já já ela estará aqui para a gente começar essa primeira meia hora da conversa sobre o dossiê Direitas no Brasil e nos Estados Unidos durante a Guerra Fria. Mary chegando aqui. Obrigado, Tomás. Para nós também é muito bom fazer essa rodada de entrevistas. Boa noite, Mary. Boa noite, Júlio. Desculpe aí o atraso, eu tive que trocar aparelho. As coisas acontecem, não tem nenhum problema. 3 aparelhos e na hora H ainda. Não, isso não faz parte. Não tem problema nenhum. Eu acabei de ver que o Marcos também já entrou aqui para assistir. Então, Ai, que ótimo. Participaremos os 3, embora vocês tenham que fazer um revezamento, porque o sistema não permite, o que seria bem mais legal se pudessem entrarmos os 3 simultaneamente, mas o sistema não permite. Ok, eu saio assim que eu terminar, né? Sim, daí a gente chegando lá, você fica umas 2 horas, depois ele fica umas 2 horas, eu fico à noite aqui, conversando sobre esse excelente dossiê, que acabou de ser publicado no número 180 da Revista de História da USP, Direitas no Brasil e nos Estados Unidos durante a Guerra Fria, organizado por Mary Junqueira e Marcos Napolitano. O dossiê é composto por 8 artigos, 4 mais especificamente voltados para as questões norte-americanas e 4 mais especificamente voltados para as questões brasileiras. Mas, evidentemente, existem relações, existem articulações, e em mais de um artigo essas articulações são também exploradas. Além dos 8 artigos, há também uma apresentação assinada pela Mary e pelo Marcos, que caracteriza o dossiê de forma geral e, mais importante,
caracteriza a questão central do dossiê. É uma alegria te receber aqui, Mary. Você ainda vai voltar, a gente já conversou disso, você ainda vai voltar para falar das suas pesquisas. Mariane Junqueira é graduada em História pela USP e doutora em História Social também pela USP. Hoje, professora do departamento, já faz uns bons anos, trabalha com História dos Estados Unidos e dá aulas tanto no Departamento de História quanto no Instituto de Relações Internacionais da USP. A Mary tem diversos artigos e capítulos de livro publicados, tanto no Brasil quanto no exterior, e dos livros que ela já lançou, eu destaco 3. Ao Sul do Rio Grande, Imaginando a América Latina em Seleções, né, na revista Seleções, que é produto do doutorado da Mary, foi editado em 2000 pela editora da Universidade de São Francisco, EDUSF. O segundo título destacado é Velas ao Mar, a viagem de circunnavegação dos norte-americanos, que saiu pela Intermeios em 2015 e que reúne as discussões da livre docência da Mary Anne Junqueira. E mais recentemente, Estados Unidos, Estado Nacional e Narrativa da Nação, editado em 2018 pela EDUSP. Mary, queria começar essa conversa perguntando para você de onde saiu a ideia do dossiê. Como é que você e o Marcos sentaram e pensaram o dossiê, conceberam o dossiê, mas, em primeiro lugar, de onde ele veio? O que ligou em vocês? Porque hoje em dia é um assunto que ninguém fala, de que ninguém fala, né? Mas de onde que surgiu o dossiê? Bom, Júlio, em primeiro lugar, eu quero agradecer muitíssimo o convite de estar aqui na live da Revista de História, as lives que já viraram uma tradição, não é isso? Já são uma tradição, 30 e tantas, então a gente espera as quintas-feiras para poder assistir às lives. Eu, em geral, assisto depois, mas é um prazer, né, assistir, e agora uma honra para mim estar aqui. Mas, mais do que isso, eu agradeço também a oportunidade que a Revista de História nos abriu para publicar esse dossiê. O dossiê é, na verdade, um derivado, né? Eu brinco que é um spin-off, como dizem aí os americanos, né? É um spin-off de um evento que eu e o Marcos organizamos no primeiro semestre de 2019, maio de 2019, impressionante, mas lá se vão 2 anos já. 2 anos, né? Quase 2 anos. Um evento que se chamou Negacionismos e Revisionismos, o conhecimento histórico sob ameaça. O nosso objetivo nesse evento era discutir o negacionismo como um tema da história. Eu me lembro que na época nós conversamos na tentativa de tratar o negacionismo do mesmo jeito que se trata a memória, né? Um tema da história, especialmente o negacionismo historiográfico, né? Já que nós temos o negacionismo da ciência, o negacionismo geográfico, nós temos uma série de negacionismos aí. E na época, nós não tínhamos, inclusive, massa crítica para poder tratar do negacionismo. Inclusive, nós continuamos sem essa massa crítica. Mas eu me recordo que, na época, foi muito importante para nós, né? Porque o que apareceu ali funcionou como uma amálgama para a gente poder pensar o negacionismo. Claro que nós não viemos do nada, porque o negacionismo tem uma fundação, e a fundação do negacionismo está no negacionismo do Holocausto, né? Que tem a sua origem desde o final da Segunda Guerra Mundial, né? No entanto, ele deriva também de uma série de outros negacionismos, né? Esse evento foi tão interessante para nós que
a partir do que surgiu nesse evento, das discussões desse evento, nós discutimos com alunos e também também depois com convites que recebemos sobre o negacionismo com alguma base. Ainda nós precisamos discutir o que é isso, né? Produzir sobre o tema, né? Mas o negacionismo é, obviamente, uma arma da extrema-direita, não é a arma de todas as direitas, mas é uma arma de destaque dessa extrema-direita. Por quê? Porque uma das estratégias da extrema-direita é exatamente desestabilizar, né? Por exemplo, não é à toa que todo mundo fica assustado quando se fala que a Terra é plana, né? Basta você ter feito o primário, que hoje se fala em o elementar, na minha época era primário. Basta e você estudar meridianos e os paralelos da Terra, que você sabe que a Terra é redonda, não é? Agora, quando é que isso desestabiliza? E uma das táticas, estratégias dessa extrema-direita é exatamente desestabilizar o que está aí, né? E, em geral, também dá palco, né, para alguns tipos que estão na margem e que não teriam um espaço se não fosse nessa provocação. Muitos deles se constroem a partir da provocação, né? Então, foi pensando que o negacionismo é a arma dessa extrema-direita que eu e o Marcos resolvemos conversar com os editores da revista e propor esse dossiê Direitas nos Estados Unidos e no Brasil, né? Eu e o Marcos faremos, quando a pandemia nos deixar, um negacionismo 2.0. Nós já estamos chamando de negacionismo 2.0, que é para ver se a gente junta mais, porque nós estamos pensando juntos sobre isso, né? Inclusive sobre essa extrema-direita. Nós não temos nada acabado, nós estamos construindo, né? E, então, foi daí que surgiu, né, a ideia do dossiê. O dossiê tem um objetivo que é: não vamos colocar a direita, toda a direita, no mesmo saco, né? Então, por isso, nós tratamos as direitas no plural, né? Não é possível falar em apenas uma direita. E o dossiê privilegia o desenvolvimento dessas direitas nos Estados Unidos e no Brasil, né? No pós-guerra, mais particularmente a partir dos anos 50 nos Estados Unidos, né? E anos 50, 60 no Brasil. Talvez, só uma observação meio aleatória, você falava dessa pluralidade de negacionismos, inclusive daquele que se refere à Terra plana. Eu fico sempre muito curioso de saber se as pessoas que acham que a Terra é plana usam GPS, porque esse G do GPS é global, né? Mas enfim, mas cada um com as suas contradições. Mary, acho que nem todo mundo sabe, né, que há duas formas de se organizar um dossiê para um periódico. Tanto você pode já propor o dossiê fechadinho, né, e convidar as pessoas. É claro que todos os textos passam pelo processo regular de avaliação, pareceres duplo cego, podendo ser recusados ou aceitos. E há também os dossiês que são abertos, de chamada aberta. No caso do dossiê que você e o Marcos organizaram, vocês optaram por convidar as pessoas para que participassem,
não é, para que colaborassem, e a partir daí identificaram alguns nomes, justamente na lógica do que você dizia agora há pouco, quer dizer, tentando pescar o que é possível nesse universo em que a massa crítica ainda é limitada, é restrita, não tem um arsenal de discussões suficientemente amplo para que você possa sair por aí buscando. Como que você pensou no caso específico das direitas nos Estados Unidos? Porque é lógico que vocês organizaram juntos, mas fica muito claro, considerando a especialidade sua e do Marcos, que você focou mais na discussão norte-americana e ele na discussão brasileira. Como você pensou, como você chegou aos nomes que compuseram a parte dos Estados Unidos no dossiê? Bom, eu fiquei com a parte dos Estados Unidos, a política doméstica. O Marcos tratou muito de Estados Unidos e Brasil e de dois artigos sobre Brasil, né? Então, todos os artigos que tinham Brasil, o Marcos focou neles, né? Sobre esses dos Estados Unidos, que são, na verdade, 4 artigos. A minha maior preocupação foi trazer pesquisadores brasileiros especialistas em Estados Unidos. É uma área que está crescendo, né? Então, foram convidados 4 professores que são todos muito jovens, né? Que estão nas universidades públicas, mas que tiveram mestrado e doutorado nas direitas, numa das vertentes das direitas, ou é uma pesquisa atual sobre a direita. Né? Então, são pesquisadores que têm aí um envolvimento com a história dos Estados Unidos e pesquisadores brasileiros. Né? Foi interessante pensar nesses autores, porque a disposição mesmo dos artigos, como eles estão no dossiê, permite acompanhar os desdobramentos dessa direita nos Estados Unidos. Não só de uma direita em direitas, né? Os organizadores do dossiê, eu e o Marcos também, antes de entrar nos autores, temos uma diferença. O Marcos é pesquisador da direita e eu não, né? Claro, eu dou aula de Estados Unidos, pesquiso Estados Unidos há 26 anos. Dou aula sobre a direita, mas eu não sou uma pesquisadora da direita. Atualmente, eu trabalho com os correspondentes de guerra na Segunda Guerra Mundial, os correspondentes norte-americanos. Então, já o Marcos é um pesquisador da direita e um reconhecido pesquisador da direita. Então, nós já temos essa diferença, né? Então, quando houve esse convite para esses autores para tratar de Estados Unidos, a ideia foi indicar para o leitor brasileiro como é que essa direita se desenvolveu, essas direitas se desenvolveram. Tanto que tem alguns artigos, Júlio, e você deve ter visto isso, eles não são como um artigo de uma revista que discute um problema, que mostra... Alguns dos artigos têm uma parte descritiva, né? E esse foi um pedido mesmo nosso, porque era uma das intenções explicar, ser didático, né? Apresentar o tema, né? Apresentar. Então, nós tínhamos que apresentar exatamente isso. Então, por exemplo, o dossiê se abre, ele tem ordem cronológica, tá? E abre com um artigo do Rodrigo Farias, que é professor da UFRJ, História da América.
Rodrigo Farias tem um doutorado sobre o moderno conservadorismo nos Estados Unidos, onde ele analisou o Buckley Jr., né? E ele faz um artigo, escreve um artigo, esse artigo para a revista, né? Esse moderno conservadorismo, ele nasce nos anos 50. Os 4 artigos sobre Estados Unidos, eles tratam da parte intelectual da direita, né? Mas a parte intelectual da direita prevê think tanks, organizações, lobby, política no Congresso e no governo federal. Prevê formação de quadros, né? Então, Rodrigo Faria mostra o primeiro shift dessa direita, né? Que é quando eles fazem uma fusão entre uma direita tradicional, muito vinculada à moral, com os libertários nos Estados Unidos, que é uma direita muito vinculada ao individualismo, muito forte, e ao mercado, livre mercado. Esse primeiro momento de mudança da direita, e que passou a ser chamado de moderno conservadorismo nos Estados Unidos, é chamado de fusionismo, né? Buckley Jr., oriundo de Yale, né? Eles estão repensando a direita para conviver com o estado do bem-estar social. O projeto que ganha a Segunda Guerra Mundial é o projeto do bem-estar social, né? Em que já havia, no caso dos Estados Unidos, uma fundação posta pelo New Deal, né? Esse Estado, que eles chamam de welfare, que tem um arco aí que vai do final da Segunda Guerra até os anos 80, mais ou menos, né? Grosso modo, a direita teve que sobreviver a esse momento, a essa influência desse bem-estar social. E com isso ela foi se repensando, né? Em seguida, vem o artigo do Flávio Tales Ribeiro Francisco, que é mais ou menos do mesmo período, só que o Flávio coloca uma cunha aí na direita e no movimento negro. Por quê? Flávio é professor da Universidade Federal do ABC, né? E ele atualmente pesquisa os conservadores negros nos Estados Unidos. É um tema fascinante, né? É um tema fascinante, né? O Flávio até recentemente escreveu para a revista Piauí, tratando dos conservadores negros, pensando o conservador negro não só nos Estados Unidos, mas no Brasil, né? Nós temos aí o caso da Fundação Palmares. Então, agora é muito interessante porque esse conservadorismo negro nos Estados Unidos, ele graça no período da segregação racial e contra os direitos civis, contra o movimento do Civil Rights, contra Martin Luther King, né? Eram homens, e aí ele fala basicamente no Schiller, era um homem que acreditava que o capitalismo dá oportunidade para todo mundo. Com isso, você permite, né, tornar mais complexo não só as direitas, mas também o movimento negro. O movimento negro não é homogêneo, Claro. né, em lugar nenhum, né? Em seguida, vem o trabalho do Roberto Moll. Moll é professor da UF, Universidade Federal Fluminense, né? E
O MOL tem um mestrado sobre os neoconservadores, porque aí já é um outro shift. E eu lembro que vai ter determinados momentos que nós vamos ter direita cristã, neoconservadores, todos atuando ali mais ou menos no mesmo período, né? O Roberto Moll, então, trata desses neoconservadores, que são os homens, esses sim, bem mais agressivos em termos dos quadros, de formar quadros para entrar na política. Eles são os homens que vão assessorar Ronald Reagan, nos 2 mandatos do Reagan, nos anos 70, e são considerados, em parte, aqueles que desconstroem o estado do bem-estar social, né? Então, Ronald Reagan nos Estados Unidos e a Margaret Thatcher na Inglaterra, que é a dupla famosa, todo mundo conhece. Só que os neoconservadores são também chamados de neocons, né? E eles estão aí até hoje. Então, embora o Moll esteja falando dos anos do surgimento desses neoconservadores, né? Eles estão aí, presentes, né? Para você ter uma ideia, alguns neoconservadores estiveram na linha de frente com Trump. Ainda que você tenha neoconservadores que rejeitam completamente, né, a política do Trump, o projeto do Trump. Então, eles estão aí. É interessante ler para a gente compreender que eles estão aí. Os neocons são considerados falcões na política externa, né? E eu brinco que não teria caçada do Bin Laden se não fossem os neocons, tá? Quem faz a guerra ao terror são os neocons. Eles, mas o que é interessante de você verificar nesse grupo é que eles são muito intelectualizados. Eles são muito diferentes da extrema-direita do Trump. Claro. Né? Eles são muito intelectualizados, eles lutam o combate dentro da democracia ou dentro das eleições, né? Então, o Roberto Moll entra com essa vertente. E ele até tem uma frase interessante que ele diz o seguinte: os neocons estão ou na porta da frente da Casa Branca ou no quintal, mas eles estão sempre por ali, né? E essa parte específica sobre Estados Unidos se encerra com o artigo do Alexandre Cruz e Daniel Rocha. O Alexandre Cruz é professor da Universidade Federal do Amapá e o Daniel Rocha da UFMG. O Alexandre tem um doutorado sobre a direita cristã. Na verdade, o doutorado dele é sobre um debate em que a direita cristã estava envolvida, especialmente o Jerry Falwell, que é esse autor que ele trata. Não é bem um autor, ele é um televangelista, né? E o Daniel Rocha, que também estuda, que tem um doutorado sobre o fundamentalismo, né? E eles vão mostrar a importância desses televangelistas, não só na opinião pública, mas na política. E como, por exemplo, é claro que isso eles não vão entrar, mas parte dessa extrema-direita, porque essa extrema-direita que apoiou Trump, você tem ali neonazistas, você tem direita cristã, você tem
grupos que se apoiam nas antigas sociedades secretas norte-americanas, como o Ku Klux Klan, White Camellia, né? Então, a direita cristã é importante para a gente verificar também este momento atual, porque ela está presente. É um grande número de evangélicos. E com isso, a gente encerra a parte de Estados Unidos, né? Estados Unidos doméstico, direita no interior dos Estados Unidos, né? Uhum. Certo. Duas observações. Você falou do evento sobre negacionismo que gerou tudo, né? E o nosso colega Eduardo Peruso fez um comentário aqui que foi um grande evento e que inclusive inspirou um orientando dele, o Fábio Chiles, não sei se é assim que se fala, que no ano passado começou um projeto justamente tratando do negacionismo nas eleições de 2018. Puxa, que boa notícia! Olha só, e daí um aviso, você já sabia que isso iria acontecer, mas um aviso para os que estão nos assistindo é que vários dos autores, quase todos os autores do dossiê estão aqui nos assistindo. Inclusive a nossa colega Beth Cancelli, que acabou de pôr um comentário parabenizando. Ela diz assim: parabéns a vocês, parabéns a todos nós, a você também, né, Beth? Porque fez parte desse dossiê. Mary, a gente tem pouco tempo antes aí da troca de guarda, mas eu queria. Você falou que já tem no horizonte, para o dia em que terminar a pandemia, o evento Negacionismo 2.0. Portanto, já fica o convite para um futuro dossiê, Direitas nos Estados Unidos e no Brasil 2, o retorno. Mas a questão tem justamente a ver com isso, esse retorno, né, a atualidade do tema. Você deu várias pistas para tratar disso. Não vou te perguntar se o tema é atual, porque é óbvio que o tema é atual, mas qual é a atualidade desse tema? De que maneira o dossiê nos ajuda a pensar as questões, embora ele trate da segunda metade do século XX, de que maneira ele nos permite pensar as questões que as direitas nos Estados Unidos colocam hoje para nós? Ótimo, Júlio, vamos lá. Eu penso o seguinte, nós temos, por isso aqui o título do dossiê é Direitas no Plural. Não é possível, isso está na nossa introdução, não é possível tratar a direita democrática mesmo os mais conservadores, né? Com essa direita que quer jogar por terra não só o estado do bem-estar social, mas tudo que foi construído no pós-guerra, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos é muito curioso, porque nos Estados Unidos, políticos, população, prezam muito por aquele sistema. Então, você veja, mesmo o colégio eleitoral, que é tão controvertido e tão polêmico nos Estados Unidos, quando aconteceu a eleição em que a Hillary Clinton ganhou no voto popular, mas não levou no colégio eleitoral, o que ela fez? Ela jogou a toalha. Sim. Por quê? Para manter o sistema. O Al Gore, embora tenha pedido lá atrás, né, todos os democratas, quem tem recebido quem tem entrado nessa questão toda aí do voto popular e colégio eleitoral tem sido os democratas, que têm perdido com isso, né? Mas ele também jogou a toalha. É muito importante para eles preservar aquela ordem construída. O que chama atenção hoje é uma tentativa de jogar essa ordem por terra, né?
Que não é o caso, por exemplo, isso é diferente no Brasil, mas nos Estados Unidos isso chama bastante atenção, né? Por outro lado, eu penso, e aqui eu vou fazer uma colocação polêmica, né? Com a direita democrática dá para negociar, com a outra não é possível, tá? Com a outra, como é que você vai negociar com quem quer botar abaixo o sistema que a elegeu, né? Então, eu acho que o dossiê ajuda o leitor e ajudou a mim e ajudou ao Marcos a pensar nessas diferenças. Porque eu torno a repetir o que eu falei no início. Nós estamos construindo, ninguém sabe muito bem, né? Falta massa crítica, mas, ao mesmo tempo, nós, historiadores, nós temos que pensar o presente, não tem saída, nós temos que pensar o presente, né? Com o nosso instrumental. Então, eu penso que com o dossiê permite a gente discutir principalmente isso, né? A ordem democrática e aqueles que querem derrubar, colocar abaixo uma ordem democrática. Bom? Maravilha, Mary. Não, pode Eu continuar, se quiser agradeço continuar. muito. Mande brasa, pode continuar. Não, agora é a vez do Marcos, eu já passei do meu tempo. Super obrigado. Mas dia menos dia, a gente marca de você voltar para falar dos seus correspondentes de guerra Ixi, e tem de outras assunto. pesquisas já feitas ou que caminhem paralelamente. Super obrigado. Muito obrigada, Júlio. Imagina, eu vou ter que te tirar da conferência para chamar o Marcos, tá bom? Faça isso. Tchau, tchau. Tchau. O Marcos já está chegando. O Marcos tem experiência, já foi entrevistado. Boa noite, Marcos. Bem, tudo bem? Tudo bom e por aí? Tchau. Tudo bem. Então tá Quer dizer, bom. dentro do que é possível. Pois é. Então, Marcos, você estava acompanhando, né? Bom, eu vou seguir o protocolo, porque embora você já tenha dado uma entrevista, aliás, e daí eu lhe peço desculpas publicamente, a única que eu não conduzi por problemas pessoais, né, foi o Chico, e daí ficou muito melhor, foi o Chico Alambert que conduziu. Embora você já tenha dado uma entrevista, nem todos que estão aqui hoje estavam lá, embora devam ir buscar essa entrevista para assistir, porque justamente foi sobre negacionismos e que tais, né? Mas cumpre apresentar seguindo o protocolo, né? O Marcos é graduado em História pela USP, é mestre e doutor em História Social também pela USP e é professor titular do departamento, trabalhando na área de História do Brasil independente. Grande parte das pesquisas do Marcos são concentradas nos tempos da ditadura militar recente, e ele trabalha sempre numa espécie de intersecção entre a história política e a história cultural, a história da produção cultural. Entre os vários livros que o Marcos já publicou, eu vou destacar 4, né? Seguindo a Canção, Engajamento Político e Indústria Cultural no MPB, 1959-1969, que saiu pela Ana Blume em 2001, pela editora Ana Blume em 2001. A Síncope das Ideias, a questão da tradição na música popular brasileira, publicado pela Fundação Perseu Abramo em 2007. 1964, História do Regime Militar Brasileiro, editado pela Contexto em 2014 e, mais recentemente, publicado pela Intermeios em relação com o Programa de História Social da USP em 2017, Coração Civil, a Vida Cultural Brasileira sob o Regime Militar. Marcos, obrigado por estar aqui de novo. Agora, para tratar do dossiê que você e Mary organizaram e que acabou de sair no número 180 da revista. A Mary já falou, não é, como você viu, um pouco sobre as origens, o seminário de 2019,
da onde partiram as discussões, etc. E eu queria fazer para você, para abrir essa conversa, a mesma pergunta que eu fiz a ela, né? Qual foi a ideia, qual foi a proposta que levou você a eleger os 4 autores dos artigos, para convidá-los? Evidentemente, todos foram aprovados por pareceristas, etc. Mas o que relaciona esses 4 autores, esses 4 artigos, da parte de Brasil do dossiê? E obrigado por estar aqui de novo, claro. Bom, eu agradeço novamente, prazer estar aqui. E, como disse a Mary, as entrevistas aí da revista de História já viraram uma tradição ótima e que continue por muito tempo. Tomara. E, bom, e parabéns aí pelo trabalho à frente da revista, sei enfim, todo o conselho, né? Acho que estão fazendo um trabalho ótimo. Bom, a gente, na verdade, nós pensamos em algumas pessoas, alguns autores. A ideia era que fossem historiadores com alguma pesquisa consolidada, né? Agora, eu reitero o que a Mary disse. Não é tão fácil achar professores na área de história que trabalhem com as direitas. Eu acho que, tenho impressão, eu tenho pesquisado bastante artigos na internet, até para fazer alguns textos sobre negacionismo, sobre extremismo político, e eu tenho notado que muitos colegas de outras áreas estão se dedicando mais ao tema das direitas do que na área de história. Acho que na área de história já temos um nome importante, um rol importante de pessoas. Mas, sobretudo, esses fenômenos das chamadas novas direitas no Brasil, acho que ainda são mais os jovens mestrandos e doutorandos que estão se dedicando ao tema, né? Até porque eu, como a Mary disse, trabalho com as direitas, mas eu trabalho com as direitas no poder, com os militares. E acho que é um fenômeno novo no Brasil, né? Claro, eu tenho também trabalhado com a memória do regime militar, que envolve conhecer os discursos das novas direitas atuais, novas extremas direitas, mas eu acho que nós tivemos essa dificuldade. Então, de todo modo, a ideia também era realizarmos, né, era organizarmos um dossiê que fosse o máximo, vamos dizer, possível, de história conectada, né? Não foi possível, não é tão simples isso, mas a ideia era que a gente provocasse as pessoas a escrever a partir de uma perspectiva conectada. Não foi possível, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que a organização geral, por outro lado, é interessante porque nós temos os 4 artigos sobre Estados Unidos, as direitas americanas na sua grande complexidade, direitas extremas, inclusive, mas que graçam, né, que crescem e se afirmam num contexto institucional liberal, basicamente, ainda que, em muitos casos, fortemente marcado pelo conservadorismo, pelo moralismo, enfim, pelo anticomunismo extremo, mas é um contexto institucional liberal. E no caso do Brasil é interessante que os 4 artigos, a rigor, não trabalham com as novas direitas, né? Na verdade, os artigos abordam muito mais as conexões entre as direitas tradicionais, conservadores, católicos, liberais, oligarcas, né, vamos dizer, uma mentalidade mais oligárquica, ou autoritários, né, que são uma direita muito importante no Brasil, muito já estudada, né? Toda a historiografia que se dedicou, por exemplo, a Era Vargas já mapeou muito bem a emergência das direitas autoritárias, né? Então, é curioso que aí o leitor vai perceber uma mudança de tom, né? Pela natureza da pesquisa dos autores, mas também por uma tradição política brasileira, há uma grande confusão entre direitas tradicionais, novas direitas, né, extremas direitas, e direitas autoritárias e direitas liberais que, de repente, em determinados momentos históricos, apelam para golpes de Estado, ou seja, abrem as portas para o autoritarismo. Então, os artigos, no caso do Brasil, trabalham muito mais coisas, a gente pode chamar de uma zona cinzenta ideológica, né? Mas que, claro, o foco, enfim, continua sendo, né, direcionado para as direitas, né? São 4 artigos, Rodrigo Pato, são todos eles já professores
estabelecidos na carreira, Rodrigo Pato, a Elizabeth Cancelli, a Tatiana Maia, Janaína Cordeiro, né? A Tatiana e a Janaína trabalham com as direitas no contexto do regime militar, sobretudo as direitas civis. A Janaína trabalha com os movimentos civis que apoiaram o golpe de 64, sobretudo ligados à direita católica. E aí é muito interessante, porque é um artigo que discute sobretudo o papel da mulher, né, da mulher de classe média católica conservadora, que teve um papel fundamental naquele momento, na mobilização social, na defesa da família, né? Que envolveu a marcha, né? A famosa marcha. Marcha, exatamente. A Tatiana analisou o papel dos intelectuais de direita no âmbito do Conselho Federal de Cultura. Isso é muito interessante também, porque rompe um pouco aquela ideia de que as direitas, né, sobretudo as direitas em torno do regime militar, eram compostas por pessoas muito toscas e que não tinham nenhum tipo de tradição intelectual. Ela mostra que, na verdade, há uma tradição intelectual importante, como lá, aliás, os historiadores que discutiram Era Vargas, Estado Novo, já mostraram, muitos intelectuais de direita, muitos intelectuais autoritários, mas que efetivamente faziam parte de uma inteligência nacional. A gente pode questionar o olhar, a perspectiva, pode criticar vários aspectos, né? Inclusive os preconceitos todos que informavam esses intelectuais, mas eles eram considerados, né, membros de uma elite intelectual. Então, ela analisa, vamos dizer assim, os resíduos desta elite, né, que a gente pode nomear como uma espécie de modernismo conservador, inclusive, no Conselho Federal de Cultura. E os trabalhos, os artigos do Rodrigo Pato e da Elizabeth Cancelli, eu acho que fazem a ponte entre Brasil e Estados Unidos. Isso é muito interessante. E eu acho que aponta para aspectos pouco conhecidos, mesmo na nossa área, eu arriscaria dizer, que, no caso do Rodrigo, o artigo dele analisou como o Departamento de Estado norte-americano percebeu o fenômeno da chamada linha dura se afirmando durante os primeiros anos do regime militar. Quer dizer, é muito interessante essa documentação, enfim, produzida pelos próprios americanos que apoiaram o golpe. Quer dizer, isso é provado historicamente, né? Mas que os diplomatas elaboram uma série de críticas, de análises muito preocupadas com a emergência do que eles chamavam de linha dura, né? Sobretudo a chamada linha dura militar, né? que pressionava os quartéis na direção de um endurecimento do regime, e também, em alguns momentos, também pela nacionalização da economia. Interessante isso. Então, assim, o artigo matiza aquela visão ainda muito comum na memória social de que os Estados Unidos sempre apoiaram o regime, sempre estiveram por trás, mostra os momentos de tensão, né? Embora, é claro, que estrategicamente o regime sempre foi um aliado dos Estados Unidos. Talvez em determinado momento, aí, sobretudo no governo Geisel, houve um ruído, né, entre os dois países, mas, no geral, o regime militar foi um aliado estratégico no combate ao comunismo, inclusive no continente sul-americano. E o trabalho da Elizabeth Cancelli, também acho que o artigo da Elizabeth Cancelli também analisa um tema também, eu acho que ainda pouco mapeado, né, que é a emergência dos projetos de transição política nos anos 70, a partir do meio acadêmico norte-americano, influenciando toda a transição política da América Latina, Brasil, obviamente, incluído, e dando espaço para uma espécie de renovação de um liberalismo que tinha apoiado em grande parte o golpe, mas que, a partir dessas reflexões que surgem, né, desses projetos de transição, de criação de uma nova elite intelectual, de uma nova elite política, para sustentar a passagem dos regimes autoritários para as democracias liberais, né, ela mostra como a direita também vamos dizer assim, imbricou nesse processo e, a partir de um discurso liberal, antitotalitário, mas
tendo alguns pontos de contato, inclusive com a direita pré-64, e sempre criticando o estatismo, o populismo, né? Que eram os fantasmas dessa direita liberal brasileira, como até hoje, aliás. Então, acho que são artigos que fogem do senso comum, isso é muito interessante. Agora, é claro que talvez tenha faltado aí algum autor para pensar as novas direitas. Isso revela um pouco uma lacuna histórica. Fica para o próximo dossiê. Exatamente. Eu ia te perguntar sobre a articulação entre as duas partes do dossiê, mas a Mary já levantou aspectos importantes disso ao enfatizar a pluralidade das direitas e de que maneira vocês se preocuparam em perceber essa variedade, tanto lá quanto cá. Você agora destacou, ressaltou os textos do Rodrigo Pato e da Elizabeth Cancelli, que fazem o meio do caminho, né? Porque ao mesmo tempo que eles estão pensando questões brasileiras, eles também se referem a debates e a questões presentes nos Estados Unidos, né? E hoje, Marcos, isso eu sei que o dossiê não cobre, porque vocês vão fazer o evento 2.0 e daí vai gerar o dossiê 2.0, mas você sabe que eu moro aqui a 100 metros do Segundo Exército. E naquela rua que separa o Segundo Exército, eu nunca sei o nome, que separa o Segundo Exército da Assembleia Legislativa, tem ali um pessoal acampado, faz muitos anos, não é coisa de agora não, faz muitos anos, mas agora eles estão especialmente agitados. São 4 ou 5 barracas, imagino que umas 10, 15 pessoas que sistematicamente ficam por ali, né? Estão ali direto, e com faixas pedindo intervenção militar, etc., apoio ao Bolsonaro. Eu passo com frequência ali, é lógico, ninguém usa máscara, é evidente e tal. Claro, pacote completo. Exatamente. E daí é inevitável a gente pensar o quanto o Luiz está querendo ocupar a leste, o quanto a discussão sobre hoje, sobre as direitas hoje, precisa ser alimentada por essa discussão das direitas no regime militar, né? Nossa queridíssima mestra e colega Mariana Capelato, que está dando a honra está nos dando a honra de assistir, ela levantou justamente isso, né? Como definir a direita que elege Bolsonaro, né? Como definir a direita que elege Bolsonaro exige pensar as direitas de 40 anos atrás, né? Eu acho que como a Mary disse, falta massa crítica, nós estamos aprendendo também. Eu tenho me dedicado muito a estudar os discursos negacionistas nos últimos. Foi uma agenda que se impôs, né? Na minha pesquisa, nem estava prevista, mas acabou se impondo pela realidade. E eu acho que a grande dificuldade de pensar as direitas no Brasil é que nós temos uma mistura aqui muito confusa de um discurso liberal oligárquico, que, aliás, a Maria Helena já estudou, né, nos seus trabalhos, que se vê como tutelar das classes populares, da nação, mas sobretudo das classes populares, é profundamente marcado não pelo antipopulismo, mas por uma mentalidade antipopular, no sentido político até do termo povo, né? Por um lado é isso. Por outro, nós temos uma tradição autoritária, que eu acho que, em grande parte, essa ênfase que se deu, né, a historiografia deu, no estudo das resistências e da inteligência de esquerda no Brasil, eu acho que deixou de estudar como que o autoritarismo, tão bem estudado pela historiografia que se dedicou ao Estado Novo, se manteve atuante, mesmo com a hegemonia cultural de esquerda, que eu acredito que houve, nos anos 60 e 70. Então, esse é um elemento que a gente tem que estudar. A presença de uma direita autoritária, que talvez tenha perdido o lastro intelectual, mas que se manteve muito forte no senso comum, né? Na classe média. É um fenômeno muito interessante de memória também, porque eu fico me perguntando se essa memória saudosa do regime militar, que a gente não vê na imprensa, a rigor, apesar da imprensa ter apoiado em massa o golpe, né? Que a gente não vê nas universidades, apesar também das universidades, em parte, terem apoiado e gerado quadros para o regime.
que a gente não vê em outros sistemas, vamos dizer, mais socialmente legitimados, como que ela se manteve dentro da vida privada, dentro da vida familiar. Acho que essa é um grande agenda de pesquisa que a gente precisa enfrentar. Essa mentalidade autoritária, que mesmo sem um lastro intelectual, se manteve muito viva, né? E talvez vive em outras áreas, inclusive importantes, de quadros importantes, culturas profissionais importantes, que são mais seduzidas pelo discurso autoritário da ordem, né? Eu acho que esse é um outro vetor. E, finalmente, eu acho que tem uma grande confusão no liberalismo brasileiro, né? Os liberais brasileiros hesitam, né? Não hesitam. Se hesitassem até na hora do perigo, vão para o golpe. Aquilo que o Décio Sais chamou do autoritarismo de crise. Eu sou liberal até a hora do perigo, até a hora dos interesses ameaçados. Aí nós vamos para o golpe de Estado. E golpe de Estado é sempre uma porta aberta a crises políticas e a emergência de todos esses discursos recalcados. Então, eu acho que a própria eleição do Bolsonaro é fruto dessa convergência, né? E aí, claro, eu não estou querendo eximir a esquerda das responsabilidades políticas, né, enfim, mas eu acho que é preciso que a gente conheça a direita, conheça as estratégias. Eu acho que também no Brasil já tinha esse ambiente autoritário e conservador, e aí as novas técnicas de comunicação que vêm dos neoconservadores, das novas direitas americanas, fez estrago aqui, né? Porque você um uso muito inteligente, né? Até irônico dizer assim, das redes sociais, né? E que vai fazer estrago numa população que não lê a rigor. E aí é interessante, porque a conta não deve ir para as classes populares, não. O brasileiro que não vai na escola, que tem baixa escolaridade. Ao contrário, os mais seduzidos por esses discursos são pessoas formadas em universidades, classe média. Então, acho que é um fenômeno tão difícil da gente mapear, são muitas vertentes que se encontram, né, entre 2013, 2015, sobretudo, e 2018, que é preciso que a gente entre um pouco nessa selva, organize os caminhos para compreender essas novas direitas. O Luiz esclareceu que não é ele que quer ocupar a Lesp, é o pessoal que está lá acampado. E dois comentários interessantes apareceram aqui. Mais de dois, porque eu não fui deslizando para baixo. O Edson e a Beth Cancelli, ambos seguiram na trilha que se apontou, que a gente tem que pensar esses veios, né, que trouxeram a direita até os dias de hoje. O Edson lembrando da ascensão, da influência desse personagem tão peculiar que é o Olavo de Carvalho, né, da astrologia à orientação política. E a Beth trouxe a categoria de ralé da Hannah Arendt para pensar de que maneira se compõe, né, essa massa bolsonarista, né? A Márcia Regina, nossa colega, também comentou sobre a classe média que você mencionou. O Edu Araújo destacou de novo, trouxe de novo a figura do Olavo de Carvalho, lembrando de um artigo do Mark Sedgwick, e o Edson insistiu também na questão das tradições cristãs, né, que de resto é objeto de um dos artigos do dossiê relativo aos Estados Unidos, mas que de qualquer maneira também nos ajuda a compreender o Brasil, né? Rapidamente, né? Acho que o nosso tempo deve estar estourando aí, mas da minha parte estou tranquilo, mas o dispositivo nos impõe limites, né? Bom, eu acho que o fenômeno interessante é isso, uma tentativa, né, dessa nova direita brasileira de disputar espaço no debate intelectual, mas obviamente não tem tido resultado, pelo menos na área de humanidades, né? Eu acho que em outras áreas eu tenho dúvidas, né? Eu acho que é preciso no Brasil pensar realmente os embates intelectuais em cada grande área do conhecimento, que eu acho que ele é muito diverso. Há uma inteligência ultraconservadora em áreas importantes que eu acho que são pouco conhecidas. Eu conheço muitos colegas professores da área de direito, pesquisadores da área de direito, que estão estudando, por exemplo,
algo que ficou muito embaixo do tapete por muito tempo, que é a tradição do constitucionalismo autoritário no Brasil, que reuniu as figuras, né, enfim, eminentes, né, da inteligência jurídica brasileira no passado. Então, e ainda é muito forte. Então, acho que é saudável esse movimento de compreender, né, o debate. Eu acho que é uma análise mesmo. Como é que essas pessoas pensaram? Por que elas, né, pensaram de tal modo? Agora, há uma impostura intelectual, há uma série de fraudes intelectuais, né, já citado aqui, que fazem muito sucesso. São fenômenos de internet. É um dado muito específico. Tem uma linguagem agressiva, são sensacionalistas, precisam do escândalo. Esse tipo de coisa ganha muito espaço nos tempos de redes sociais, né? E eu acho que eles, sobretudo, essa nova direita brasileira, ela um pouco traz o que a gente poderia chamar do retorno do recalcado. São pessoas que por muito tempo ficaram em silêncio, pensavam ali com os seus, né, com os colegas lá do boteco, do trabalho, falavam coisas, tinha uma série de críticas pertinentes ou não ao politicamente correto, às esquerdas, né? As esquerdas nunca conversaram com essas pessoas. As esquerdas, desculpa, os setores progressistas, vamos dizer mais amplamente, né? Nunca tiveram discurso para essas pessoas, né? Nunca conseguiram entender um pouco como é que funciona a lógica, né? E eu acho que aí sim, quando surge um fenômeno como o Bolsonaro, ele agrega esse pensamento. Algo como, poxa, esse cara fala o que eu penso, né? Ele me representa. Isso é muito difícil hoje combater, porque aí virou um fenômeno político. Agora, esse tipo de direita não gera quadros, né? Sim. Então é o que está acontecendo hoje no Brasil, né? A crise do Estado brasileiro, em grande parte, é porque é uma direita raivosa, com muita capacidade de disseminação, né, na sociedade, mas com baixa capacidade de formação de quadros para ocupar o Estado, coisa que a direita dos anos 30 e mesmo os militares tinham. Sim, né? Sim. Esse é um ponto. A gente pode não concordar com o Estado que eles construíram, mas eles sabiam muito bem o que eles estavam fazendo. Aqui eles querem destruir o Estado, como a Mary já falou. A política é de destruição, né? E num país como o Brasil, não dá para você importar essa agenda assim impunemente. Maravilha, Marcos. A Thaís pediu indicação bibliográfica. Eu vou sugerir, Thaís, que você leia os artigos do dossiê. São 8 artigos excelentes e a apresentação que o Marcos e a Mary escreveram. E para o regime militar, pode ler também o próprio livro do Marcos, que é um grande balanço, 1964, História do Regime Militar Brasileiro, editado pela Contexto, no ano de 2014. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, Mary, que ainda tá nos assistindo. Eu convido a todos para lerem o dossiê. É só entrar lá na página da revista, revistas.usp.br/revhistória, número 180. O acesso é totalmente livre, é tudo gratuito, é todo aberto o acesso. E a gente continua essa discussão mais para frente. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, Mary. Obrigado e agradeço a audiência aí dos colegas, sobretudo, e alunos. Um grande abraço para todo mundo. Saudades. Isso. Quem sabe uma hora a gente faça esses debates ao vivo, né? Muito obrigado, gente. Até daqui a 15 dias, de novo com o tema da ditadura, a ditadura e o humor, na fala de um outro colega nosso, também Marcos, só que Marcos Silva. Um grande abraço e se recolham, se protejam. De novo, obrigado, Marcos. Boa semana obrigado, para todos. Mary. Até mais. Tchau. Tchau.